Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos continuar com o nosso assunto, Igreja como Corpo. Já agora no quarto episódio, após a vinheta. Irmãos, nós estamos dando continuidade a esse assunto, né, doutrinário, que é mostrando a igreja e o seu funcionamento como corpo. Nos outros episódios nós mostramos que isso vem, a primeira noção da igreja como corpo veio desde o Velho Testamento. Nós citamos o profeta Joel, depois mencionamos outros fatos. Mas no evento anterior, no programa anterior, nós falamos sobre aquilo que o próprio Jesus, no seu ministério, aborda o assunto de corpo, mesmo de forma assim implícita, né? Quer dizer, não era uma forma muito assim clara, mas sem dúvida ali estava contendo um aspecto da igreja já funcionando como corpo. Até porque, eu disse isso já nos programas anteriores, o apóstolo Paulo não é o criador dessa doutrina. O apóstolo Paulo relata nas suas cartas aquilo que ele percebe do funcionamento da igreja. E por isso, alguns dizem que a doutrina de corpo é a doutrina de Paulo. Não é uma doutrina de Paulo. Paulo simplesmente faz uma menção dessa doutrina e ele é como se assim, ele disseca todo o assunto que é importante para a igreja. Nós falamos da vez anterior que hoje nós íamos abordar o aspecto de corpo dentro do período de Jesus pós-terceiro dia, ou seja, após a ressurreição. Os irmãos sabem, está na palavra, que o Senhor Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia. É bom lembrar, não é 3 dias que Jesus esteve sepultado, mas é terceiro dia. Ele morre na sexta como primeiro, sábado, e ressuscita na madrugada do domingo. Então é terceiro dia, por isso que a palavra cita terceiro dia. Depois da sua ressurreição, Jesus permanece aqui ainda por 40 dias, que é o período que ele permanece com a sua igreja, dando cumprimento à promessa que ele havia feito antes da sua morte, quando ele disse: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Já nessa colocação aí, ele já faz uma observação sobre vida. Então, a sua vida aonde? Em vós, não em em vós. Então, aí está já colocado aí, né, de forma bastante implícita, mas de forma, de certo modo, claro, que ele estaria vivo na igreja. Ele já mostra isso. Mas, então, nesses 40 dias que ele esteve aqui, depois a subida aos céus, quando ele orienta, né, a igreja, os apóstolos e a igreja a permanecerem em Jerusalém até que fossem revestidos, né, de poder. Então eles permanecem mais 10 dias e se completam desde a Páscoa até aquele evento que culmina com o dia de Pentecostes, que é os 50 dias depois da Páscoa, que vem o Espírito Santo que é derramado sobre toda a igreja. Então vamos agora falar
nos 40 dias, de que forma Jesus ensina a igreja, como ela estaria funcionando como isso que nós estamos falando de corpo. Vamos colocar numa sequência e todos vão observar que isso é um ensino claro, é uma doutrina muito clara na Bíblia quando ele fala a respeito disso. Vamos começar com a experiência dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Ali tem uma doutrina colocada ali, importante, profética para a igreja, e que está dentro de um contexto muito importante para a vida da igreja. Não está por acaso, aquele fato não ocorre por acaso. Nós já falamos de outras vezes que tudo que está na palavra tem uma colocação, tem uma importância, tem um sentido profético. Então, aquela história que acontece ali, aquele fato que acontece ali com aqueles 2 discípulos voltando de Jerusalém para Emaús, depois da morte de Jesus, vamos observar de forma profunda, vamos entrar aí dentro desse segredo, dentro desse mistério que está aí, nessa caminhada desse viajante com esses 2 discípulos. O que acontece? Os 2 discípulos estavam voltando de Jerusalém para Emaús, decepcionados, conversando entre si sobre os últimos acontecimentos. Eles tinham acompanhado todo o ministério de Jesus, mas Jesus tinha morrido e para eles tudo voltava ao normal. Ou seja, o que havia acontecido foi uma coisa muito boa, uma coisa muito interessante, mas naquele momento que eles estavam voltando para Emaús, tudo aquilo tinha se tornado uma história. Parece que o fato se repete ainda hoje. Parece que há um cristianismo que está ainda hoje na mesma condição desses 2 discípulos nessa caminhada voltando de Jerusalém, né? Saindo de Jerusalém, quer dizer, o lugar da bênção, voltando, retornando. Então, para esses 2 discípulos, Jesus foi uma história. Naquele momento que eles caminhavam, Jesus tinha sido uma história. E Jesus aparece e começa a caminhar e começa a dialogar com eles. Eles não o reconheceram, mas eles não reconheceram? Como? Como é que é possível isso? Eles foram discípulos de Jesus, certamente estiveram perto, próximo de Jesus. É possível que tenham conversado algumas vezes com Jesus. E agora, nessa caminhada, Jesus aparece, conversa com eles e eles não o reconhecem. Eles estão totalmente voltados para aquilo que era da sua própria razão, do seu próprio conhecimento. Eles precisavam sair daquela situação para uma outra situação. Como? Teriam que transcender, mas era muito fácil. É muito estranho eles não terem reconhecido Jesus. Quando eles foram chegando à aldeia, encerrando aquele trajeto, aquele viajante fez, com que seguisse o seu caminho, e os 2 discípulos perguntaram a ele: olha, o senhor vai seguir adiante? O senhor não quer entrar?
já está tarde, né? O dia declina, o senhor entra aqui conosco, nós vamos preparar alguma coisa, talvez uma conversa nesse sentido, até de forma educada, cortês. E aquele viajante entrou com aqueles 2 discípulos. Naquele momento, iam comer alguma coisa, então Jesus, o viajante era Jesus, e eles não tinham reconhecido. Então, Jesus pegou o pão, para partir e dar a eles. No partir do pão, eles reconheceram Jesus. Ora, o que será que está acontecendo naquele momento? E que tipo de ensino Jesus está mostrando agora como Jesus ressurreto? Não aquele Jesus que morreu, esse Jesus agora que está vivo, porque ele havia dito: o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus e ficaram maravilhados, e Jesus desapareceu. Eles então disseram: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava, nos expunha as Escrituras? Qual a lição que nós temos ali? O que é que Jesus, naquele evento ali, naquele acontecimento, traz para a igreja como ensino? Jesus vivo, Jesus ressurreto, ele se revela no partir do pão. Se não houver isso, nós vamos sempre viver Jesus num aspecto racional, simplesmente religioso, histórico e não profético. Ali com clareza ele está dizendo, ele vai se revelar no partir do pão. O que é o partir do pão? Ele está trazendo novamente para a ceia, é a comunhão. Jesus se revela na comunhão da igreja. É dessa forma que ele se mostra. Nós entendemos isso. Ele está querendo dizer ali, ensinando para a igreja, que esse seria o processo da vida da igreja, do funcionamento da igreja. Está muito claro ali, ele se revela como Jesus vivo, ressurreto, aquele que morreu, mas que ressuscitou. Em que momento? No partir do pão. É na comunhão, é nessa vida no corpo que ele se revela. Então ele está dando o primeiro grande ensino para a igreja ali. É muito importante se observar isso. Mas nesses 40 dias de Jesus, outros fatos acontecem que também nos traz a esse ensino de corpo. Vamos pegar outro, Tomé. Sempre foi muito criticado Tomé, né? E eu acho que a falha de Tomé não foi tão grande quanto a de Pedro, a meu ver. Mas as pessoas criticam, né? Falam de Tomé, o que aconteceu com ele, a sua falta de fé. Vamos então ao que aconteceu com Tomé. Os discípulos estavam reunidos, conversando, e houve o testemunho de que Jesus estava vivo, de que Jesus tinha ressuscitado. Se menciona a experiência das mulheres no túmulo, a experiência de outros apóstolos. E Tomé, então, faz a seguinte colocação: eu não creio. Não é? Ele conheceu Jesus, ele não fala mal de Jesus. Pelo contrário, não, tudo bem, mas eu não creio. Se eu não colocar, não basta vê-lo,
ou contemplá-lo como vocês viram aí, vocês acham que vocês viram e que ele está vivo. Para mim não basta isso não. Eu tenho que palpar a mão dele, eu tenho que palpar o lado dele para crer, para aceitar. Se eu não palpar a mão e o lado, de forma nenhuma eu vou crer. Às vezes, ou algumas vezes, ou talvez no passado, alguns de nós temos feito a mesma coisa que Tomé fez. Ou às vezes até no momento da vida da igreja a gente faz. Quando a gente às vezes não crê numa coisa que o Senhor fez, e essa às vezes é uma falha nossa. Mas vamos lá. Jesus então aparece no outro dia num lugar, tá fechado, ele aparece, saúda os seus discípulos e chama Tomé. Diz: Tomé, vem cá, apalpa a minha mão. Você disse que você me tocar, apalpa. Com a mão, um dos órgãos dos sentidos, você vê bem com a mão, porque a mão, o tato. Você não é só o ver, né? Ele queria tocar. Então ele vem cá, Tomé, apalpa a minha mão. Não é? Vê a minha mão aqui, a marca daqui do cravo. Tomé, apalpa o meu lado. E Tomé apalpou a mão e o lado. E Tomé disse: Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Mas Jesus disse: porque você me viu, Tomé, você creu, bem-aventurado os que não viram e creram. Por que bem-aventurados os que não viram e creram? Porque ele está profetizando que Jesus ele vai se revelar de várias formas. E uma das formas, qual é? Ele profetiza naquilo que ele mostra ali para Tomé. O que é a mão? Por que a mão? Ali ele está dando um ensino já para a igreja, para aquilo que depois Paulo também fala de maneira muito profunda, escreve isso já no início da igreja, o ministério dele, o ministério de Jesus está vivo e está presente. Quando nós nos reunimos, quando a igreja no seu culto, o que a igreja fiel e verdadeira tem que ter? Ela tem que sentir o ministério de Jesus. O ministério de Jesus está presente. O ministério de Jesus não é uma história. O ministério de Jesus está vivo. É a mão. Vem cá, Tomé, apalpa aqui a minha mão. O meu ministério está presente, porque o ministério de Jesus está na vida da igreja. Na vida da igreja. Está muito claro nas cartas de Paulo. Apalpa o meu lado, aí fala da igreja, o funcionamento da igreja. Você identifica Jesus vivo na igreja fiel. De que forma? Eu já falei que em medicina, antigamente, hoje tem umas outras técnicas, mas antigamente você usava muito em casos, nas urgências, nas emergências, naqueles quadros quando você vinha para atender aquele doente acidentado e tudo, onde você tinha que primeiro avaliar os sinais vitais, ou seja, avaliar se o paciente estava vivo, né? O paciente estava vivo, então tinha sinais vitais. Uma série de coisas que acontecem a respeito disso. Mas vejam, Jesus vivo, ele se revela na igreja, porque você sente na igreja a operação do Espírito Santo, porque a igreja é um corpo vivo. E nós falamos nos eventos anteriores, é um corpo onde o Espírito Santo opera. O sangue que opera no corpo humano, isso é claro na figura que aparece na igreja, principalmente citada por Paulo. A igreja, quem opera na vida da igreja é o Espírito Santo, é esse sangue que circula dentro da igreja dando vida.
a necessidade do homem, e o homem, e é por isso que é o grande problema hoje do cristianismo, porque o homem, ele precisa sentir a mão de Jesus, ele precisa tocar, ele precisa ver o ministério de Jesus presente, vivo, ele precisa ver a igreja como um corpo de Cristo, um corpo vivo. Isso é um ensino extraordinário. A experiência de Tomé trouxe isso de forma muito clara, porque a fé não é uma coisa racional, não é uma coisa que você adquire, é da graça. E é por isso que se revela, é o mistério. Então Jesus dá esse exemplo com clareza aí nessa experiência de Tomé. E por último, a experiência de Pedro. Novamente a experiência de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Por que 3 vezes? Nós já falamos sobre os 3. Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, ele nega todo o projeto. A Trindade, ele nega tudo. Não te conheço, não sei de onde você vem, não ando com ele. Então ele nega 3 vezes. Agora Jesus o encontra depois da ressurreição e faz as perguntas a Pedro, e Pedro fica numa situação sem saber. Tu me amas, da mesma coisa. E todas as vezes, preste bem atenção nisso, essa é uma orientação que Jesus deixa para nós, pastores. Olha o que Jesus, não foi por acaso, e a palavra não é por acaso. Jesus olha para Pedro: tu me amas, o Senhor sabe de todas as coisas, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus agora está apontando para quê? Ministério. O ministério é algo especial, por isso que nós falamos que o ministério é maior que a vida. Tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Ele se entristece, porque ali ele entende que ele depende do momento profético. Ele sabe que ele tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, porque ele pode falhar. Ele achava que não podia falhar, a profecia disse que ele ia falhar, ele não aceitou aquilo e ele falha. É por isso que Jesus disse: quando você era mais moço, o que Jesus está dizendo? Antes, na sua fase anterior, você fazia o que você queria, Pedro, você andava por onde você queria. Mas agora, Pedro, agora não. Outro te conduzirá, outro te levará por onde você não queria. Então, e vai ser conduzido. Então você não vai andar por sua conta. Então você, para apacentar ovelhas. Então Jesus fala sobre o ministério. O ministério é uma dependência contínua. O ministério, o apacentar, é uma dependência contínua de quem? De outro te conduzirá. Quem é esse outro que vai te conduzir? Esse outro que vai te conduzir é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vai agir aonde? Individualmente, como no Velho Testamento? Não. O Espírito Santo vai agir no corpo. Então, é no conjunto, é na vida, nos ministérios. Então, vejam, meus irmãos, nesses 40 dias, eu mostrei para vocês 3 momentos onde você vê com clareza a doutrina de corpo. Nós temos que entender isso, nós falamos muito isso. Sabem por quê? Qualquer um passa, os homens passam, mas a igreja permanece, porque é corpo de Cristo. Não é um órgão isoladamente, não é um homem isoladamente, não é uma figura em especial, mas é um projeto por completo e é um conjunto onde o Espírito Santo opera. Isso é muito importante nós entendermos para vivermos essa experiência, porque é no corpo que nós crescemos, porque nós não atingimos ainda a perfeição, como o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios. Mas nós caminhamos para lá. De que forma? Dentro dessa operação. Esse é o nosso aprendizado, porque nós somos aperfeiçoados.
O crente ele é aperfeiçoado no corpo, a experiência dele é no corpo, a vida é no corpo. Então, tudo isso acontece dentro desse projeto maravilhoso que está dentro na vida da igreja, a doutrina da igreja. Então, vocês observaram que essa experiência colocada nos 40 dias do ministério de Jesus foi muito importante para o ensino da igreja. Certamente, Paulo toma conhecimento de todos esses fatos. E isso dá forma à doutrina que ele descreve, repito, que ele não cria, que ele descreve daquilo que ele viu funcionar na vida da igreja. Nós vamos parar por aqui e no próximo programa nós vamos falar sobre o início da igreja. Nós vamos falar sobre a experiência de corpo nos 30 primeiros anos da igreja, que está exatamente descrito no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos são os 30 primeiros anos da igreja. Nós vamos abordar com os irmãos, conversar com os irmãos acerca desse início, desses 30 primeiros anos. Vamos ver o que nós aprendemos de corpo ali, mostrando como tudo isso é importante. Essa doutrina não é da Igreja Cristã Maranata, é bíblica. O que o Senhor fez conosco e o Senhor tem feito conosco é aperfeiçoar o nosso entendimento, não é? Como todos os nossos irmãos que assistem, mesmo irmãos de outras igrejas que têm assistido, participado, né, até mandado suas contribuições, são importantes, né? E isso tudo faz parte de um grande projeto que nós precisamos entender cada vez melhor. E dentro dessa doutrina, corpo é muito importante na vida da igreja. A paz do Senhor, irmãos. Até a próxima semana.